Eu tava pensando comigo mesmo como eu começaria esse vídeo. Se eu faria uma piada, como eu sempre faço, o que que eu iria fazer mesmo. Porém, hoje pela tarde no meu trabalho, eu tava vendo um vídeo. Às vezes, quando você tá fazendo uma planilha, você bota um vídeo de fundo no notebook para passar o tempo. Sempre fiz isso, sempre faço isso. Isso até aumenta a minha produtividade. Só meu patrão que não pode saber disso. Eu estava vendo um vídeo que foi o julgamento do responsável, meio que do diretor do campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. E foi algo doloroso, algo tenebroso. Falando frio, de uma forma fria, como se não se importasse com as vidas perdidas. E eu vou falar um pouquinho da época econômica durante a Primeira e durante a Segunda Guerra, e foram tempos tenebrosos. Hoje podemos reclamar do que vivemos, da injustiça social que vivemos, porém teve pessoas que estiveram em situações muito piores do que nós. Pessoas que estiveram em campos de trabalho forçado, pessoas que foram mortas em campos de gás, em campo de concentração. Então, isso daqui, além da parte econômica, eu vou tentar explicar da forma mais séria possível. E esse tempo de Segunda Guerra abala comigo. Eu, quando era mais moleque, quando eu tinha uns 16 anos, eu gostava pra caramba de estudar isso, eu achava um negócio incrível, mas é uma parte tenebrosa da história da humanidade. Às vezes a gente pode achar algo interessante porque a gente não viveu lá, mas é algo terrível, algo que pessoas perderam a vida. E glória a Deus, talvez a gente possa ter um pouquinho de esperança ainda na humanidade, não muita, porque não pode vir nada de bom da humanidade, mas glória a Deus que a graça dele estava sobre nós. A graça dele continua sobre nós a cada momento, desde aquele momento e até o dia do Senhor. Bom, queria começar assim. Se você curte esse tipo de vídeo, hoje estamos aqui para mais um Economista de Bairro. Vou dar continuidade aí à nossa série que a gente está caminhando por alguns períodos da história. Nós já caminhamos pelo Império Romano, como era a economia durante o Império Romano. Já vimos como era a economia durante a Reforma Protestante. Já vimos durante a Idade Média. E agora chegamos na economia durante a Primeira e a Segunda Guerra. E num período pré e pós-guerras também. E vamos comentar um pouquinho o que aconteceu, queda de muro de Berlim, o capitalismo moderno, o neoliberalismo, como que se deu. Então a gente vai passar por esses períodos aqui da história. Então vamos nessa. Então bora lá. Guerras mundiais, quando o Estado virou gigante. As guerras talvez foram o motivo dos estados, do Estado, ou como Hobbes gosta de descrever, o Leviatã ganhou cada vez mais força. As crises, a inflação criaram a economia moderna, criaram a economia que temos hoje e essa dependência que temos cada vez mais do Estado. Deixa eu pegar aqui a canetinha, o ponteiro laser, eu gosto de fazer isso aqui porque, ó, piu, 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 tá ligado? Então, vamos aqui entender um pouquinho mais. O mundo mudou para sempre. Até o início do século XX, os governos tinham participação limitada na economia. Durante as guerras mundiais, os governos tiveram que começar a intervir. Os governos tiveram que começar a intervir porque, fora as guerras, as pessoas que estavam naqueles países estavam em uma crise absurda. Dinheiro valendo mais, pessoas com carrinhos de mão, tendo que ter notas e mais notas de dinheiro para pagar um simples rolo de papel higiênico, para pagar, sei lá, uma simples comida. Duas guerras mundiais, uma grande crise, que foi a crise de 29, mudaram completamente a realidade de pessoas, mudaram a realidade de países. E o Estado teve que ter muito controle, principalmente por causa de um cidadão que a gente já viu aqui. A gente tem um vídeo aí no História Econômica sobre o keynesianismo em si. A gente vai ter um vídeo futuramente sobre a pessoa do John Maynard Keynes, quando nasceu, como foi a vida dele e tudo mais. Então eu recomendo assistir lá o História Econômica. Vou deixar aí na playlist tanto o vídeo do Keynes quanto a playlist do História Econômica para você ir voltando um pouquinho aí mais na história, tanto do canal quanto na história econômica também.
Hoje a economia moderna, a economia que conhecemos hoje, a economia que estudamos em geografia na escola, por incrível que pareça, geografia que dá mais coisa de economia, ou a economia que estudamos no bacharelado de economia ou em matérias de economia, é fruto das transformações que foram provocadas durante os conflitos que tivemos. Não só as duas guerras mundiais e a crise de 29, mas também a Guerra Fria, todo aquele medo que a gente viveu. Então, bora lá. Produzir para vender. A economia de guerra. Basicamente, durante a Primeira Guerra, o foco industrial mudou radicalmente. A gente teve a Revolução Industrial, a gente teve as fábricas, as pessoas mais voltadas para fábricas. E durante a Primeira Guerra, o pessoal começou a produção de armas e munições. Era a matéria que o país mais estava necessitando. Era a matéria que os países mais queriam para estarem entrando na guerra, para estarem se protegendo, para estarem melhor armados para a guerra. Tanques e veículos blindados, navios de guerra. Apesar disso tudo, apesar desse período, pode-se dizer que os homens tiveram um grande avanço tecnológico em armas, em partes de guerra. Mas, como diria Albert Einstein, o próprio homem criou sua própria ratoeira, dá para se dizer. O Fábio Braza, fomos condenados a sermos livres até que criaram leis e magistérios, e até que homens viraram reis e cidades viraram impérios. A guerra começou quando o primeiro a se achar dono de terra demarcou. Eu não lembro direito, não. Mas o governo, com isso, com essa adivinho da Primeira Guerra, o governo passou a controlar grande parte da produção nacional. E essa daqui era a demanda da produção nacional. Era arma, era tanque, era navio, era meter tiro, porrada e bomba. O direcionamento total de matérias-primas estava para isso. E, consequentemente, estava faltando em outras partes. As pessoas estavam vivendo uma era de medo, uma era com as coisas tudo no absoluto papo de sobrevivência. Estavam vivendo no Brasil de 2026, basicamente. A substituição de bens de consumo por material bélico era o que estava acontecendo. Era a demanda que o governo estava necessitando. O Estado assume total controle sobre isso. Impostos, o aumento inédito da arrecadação para sustentar tropas. Inclusive, é uma história sobre os impostos que, na verdade, não é real. Apesar de ser um adivinho, as pessoas mais do Ocidente começaram a usar essa história, que foi durante as guerras na Revolução Francesa, a Inglaterra começou a cobrar impostos justamente para sustentar a guerra. E depois da guerra, abaixaria. Não abaixou. Os impostos continuaram aumentando e até chegou no momento que a gente estava hoje. Então teve impostos para sustentar a guerra, para sustentar o exército, para sustentar as munições, para sustentar as armas que eles estavam comprando, e a dívida pública dentro dos estados crescia cada vez mais. Isso aqui lembrando, a Primeira Guerra, isso daqui é muito Europa, que adjunto pós Primeira Guerra, os Estados Unidos começam a assumir o controle como país do topo, a financiar, a diminuir, a pagar essas dívidas, e o pessoal ficar em dívida com os Estados Unidos. Os preços e salários congelados, intervenções diretas para conter a inflação. A inflação estava no talo e o Estado teve que ser mais rígido nisso daqui. E o planejamento central era que o governo decide o que, como e quando produzir, porque a guerra era a prioridade máxima dele. O tamanho do Estado cresceu de forma inédita. O Estado alcançou uma coisa que a gente nunca imaginou que iria alcançar e, consequentemente, influenciou onde o Estado está hoje também, 2026, século XXI. A gente teve uma grande transformação social. Com milhões de homens no fronte, as mulheres assumiram o coração da indústria. As mulheres começaram a ir trabalhar. Saíram dos lares e começaram a ir trabalhar. Consequentemente, o trabalho infantil foi muito explorado em alguns países também. A ocupação de postos tradicionalmente masculinos, as mulheres começaram a trabalhar nisso. Inclusive, elas buscaram seus primeiros direitos aqui. Porque o pessoal vê as mulheres como uma pessoa inferior, pagavam menos do que os homens recebiam, e a gente, consequentemente, teve grandes revoluções, inclusive para a mulher. Teve uma mulher sendo morta em uma dessas fábricas, até um pouquinho antes da guerra, dá para se dizer. Consequentemente, a gente comemora hoje o Dia Mundial da Mulher por causa disso, porque muitas coisas vieram daqui, dessa transformação social. Mudanças permanentes na estrutura de mercado de trabalho e um impulso fundamental para direitos civis e sociais. Isso daí impulsionou algo muito grande para os direitos civis, para os direitos sociais, para os direitos da mulher, para os direitos da sociedade em si.
E basicamente o dinheiro virou papel. Essa foi a cena que eu tinha falado para vocês, pessoas carregando em sacos de mão dinheiro para poder comprar um mísero pão, carrinhos de mão para transportar muitas granas, muito dinheiro, um saque absurdo de dinheiro, com a hiperinflação histórica durante a Primeira Guerra. A Alemanha também enfrentou isso no pós-Primeira Guerra, que foram tão absurdos que o pessoal teve que predispor a isso daqui. Os salários perdiam valor no caminho para casa. Você recebia o seu dinheiro e o seu dinheiro perdia valor nos seus passos para casa. Um colapso total no poder de compra. E isso influenciou cada vez mais também. A gente está falando aqui da Alemanha pós Primeira Guerra. Então, isso influenciou cada vez mais a escalada de Hitler ao poder, porque Hitler literalmente estava se colocando, voltando. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra, humilhada, teve que perder territórios. Ele estava colocando a Alemanha de volta no topo. Uma forte mensagem nacionalista. Não, nós somos não sei o que, nós somos não sei o que, pá. E os alemães estavam caindo. Se vocês virem a entrevista que eu vi do diretor-geral do campo de Auschwitz, você vê que ele fala, não, eram ordens, não eram humanos com respostas grossas, frias. Isso é muito desumano, porque estava na mente dele, a ideologia falava e ele se virava para aquela ideologia. Isso acabava com a humanidade das pessoas. E ele se aproveitou disso, se aproveitou da fragilidade humana para implementar uma ideologia na cabeça. E esse colapso todo foi influente para isso, foi algo influente para isso. E voltando agora, saindo da Europa, indo para a América, com os Estados Unidos tendo todo o poder, as pessoas comprando ações da Bolsa de Nova York e tudo mais, chega a outubro de 1929, a Bolsa de Nova York despenca. Pessoas entraram em desespero, pessoas que tiraram tudo, talvez tenham previsto aquilo, porque tinham notícias, via que não queria, mas teve pessoas lá que apostaram, fizeram um all-in, perderam tudo, se mataram por causa disso. A crise de 29, o colapso da economia mundial, a primeira grande crise, a quebra em cadeia de milhares de empresas que vão à falência, quebra de grandes bancos, desemprego, empresas estavam quebrando, a inflação lá em cima, todo mundo com expectativa absurda, e essa expectativa não cumpriu, a inflação vral. Então isso gerou um grande desemprego, milhões de pessoas quebraram, não tinham dinheiro, não tinham dinheiro para comprar um pão, quebraram do dia para a noite, ou melhor, da noite para o dia. A crise se espalha, não fica só contido na América, mas se espalha pelo mundo, provando que as economias estavam mais conectadas do que nunca. E o mercado nem sempre se corrige sozinho. Essa foi a teoria de John Maynard Keynes que trouxe essa visão. Em crises, o governo deve aumentar gastos para estimular a demanda e combater o desemprego. Isso foi literalmente o que Keynes falou, que o governo deve ser meio que o manda-chuva durante o período de crises, e essa ideia mudou as políticas públicas de quase todas as nações ocidentais do século XX. Keynes influenciou isso e criou o que a gente chama hoje de keynesianismo, que a gente tem a ideia lá do liberalismo, que o mercado sempre se corrige, mas há momentos que o governo precisa intervir. Foi isso que Keynes falou. Igor, qual a sua opinião? Assiste o vídeo sobre o keynesianismo. Lá tem minha opinião sobre isso. Aqui eu estou para contar a história. Não estou para contar cálculo nem nada do tipo, não. Aqui eu estou falando a história. Show? Então, a gente teve a maior mobilização econômica na Segunda Guerra. O controle estatal tornou-se absoluto. A gente vê isso até mesmo no Ocidente Europeu, com o absolutismo, com poderes absolutistas. Por exemplo, na Rússia, na verdade, União Soviética, de Stalin, com o stalinismo, a Alemanha nazista de Hitler, a Itália fascista de Mussolini, ou a gente pode até pegar um pouquinho mais com a China de Mao Tse-tung, já partindo mais para o Oriente. Então, o governo tomou o controle absoluto. O controle estatal se tornou absoluto. A produção industrial, as matérias-primas, transporte, o crédito bancário. A economia tornou-se uma máquina de guerra total. A economia se voltou para a guerra total. O novo centro do mundo. Enquanto a Europa e Japão jaziam em ruínas por conta das guerras, Estados Unidos saiu cada vez mais fortalecido disso, com novamente pessoas devendo a eles. Os Estados Unidos se aproveitam muito dessas guerras, porque os ambientes que sofrem com isso saem devendo para ele.
A indústria estava em sua capacidade máxima, a liderança de tecnologia era absoluta, todas as pessoas estavam nos Estados Unidos, que era o polo da tecnologia, e o acúmulo de reservas de ouro cada vez maiores, muito mais por conta da crise de 29. Os Estados Unidos assumiram a batuta, assumiram o Beleléu, são as últimas bolachas, ou no caso a primeira bolacha, do pacote da economia global. Eles ditavam a regra do novo sistema financeiro criado pós a Primeira e Segunda Guerra. Os Estados Unidos, o dólar se tornou a moeda universal, a moeda de transações, se tornou a moeda dos mercados. Então, a Europa foi se reconstruindo. O Plano Marshall não foi apenas uma ajuda humanitária, mas uma estratégia econômica geopolítica, a recuperação industrial, reativar a economia destruída para criar novos mercados e, consequentemente, eles não são bestas. Se você faz alguma coisa, não é só porque eles são bonzinhos, querem ganhar algo, ganharam. Estimular o comércio, facilitar a circulação de bens e serviços globalmente para ganhar dinheiro e deter o avanço soviético. A gente está aqui em um período de Guerra Fria, a União Soviética também estava se capitalizando, avançando em tecnologias, mandaram um cachorro para a Lua. Os caras mandaram um cachorro, não foi para a Lua, mas foi para o espaço, mandaram um cachorro para o espaço. Quando você me pergunta, Igor, quem ganhou a corrida lá espacial, não sei o que, a União Soviética teve muito mais avanços. Os Estados Unidos só disse que ganhou porque mandou o cara para a Lua. E não serviu de bosta nenhuma, porque a Lua não tem bosta nenhuma de importante. Mas os caras tiveram um avanço desgramado. O avanço soviético estava lá, o socialismo estava avançando. E eles queriam parar. E por isso o Plano Marshall foi essa estratégia. E a moeda do mundo. Após Bretton Woods, o dólar se tornou um lastro da economia mundial, a referência para todas as transações internacionais. Hoje, quando você liga no seu Jornal Nacional, eles falam o dólar hoje está a 5,35, isso é muito importante para as transações de não sei o que. Hoje o dólar é essa referência por causa desse período. O principal ativo das reservas cambiais dos países. Os principais ativos, se você vai estudar macroeconomia, tem uma parte da macroeconomia que a gente chama de política internacional. Nessa parte da política internacional, a gente estuda justamente as reservas dos países. E a maioria dos países, 65% da carteira da maioria dos países, não tem como afirmar isso, mas na média geral, está em dólar. O pessoal usa dólar, um pouquinho da moeda padrão e um pouquinho de euro, ou os carambau. Mas dólar é o principal ativo que eles têm nas suas reservas. O símbolo da influência geopolítica dos Estados Unidos está aqui. O dólar é a moeda mundial. A economia mundial passou a falar inglês. E a transquerer vem em verde, a transacionar em verde, dá para se dizer. E aqui surge aquele meme. Lembra aquele meme? Eu falo inglês, você fala inglês porque é a única língua que você fala. Eu falo inglês porque é a única língua que você fala. É basicamente esse meme aqui. Então os Estados Unidos se tornou esse centro mundial que já pertence a outros países. E é óbvio, durante a Guerra Fria a gente teve aí o capitalismo versus o socialismo. Capitalismo defendendo a propriedade privada. As pessoas têm o direito à propriedade privada. Socialismo defendendo a propriedade estatal. Capitalismo, o livre mercado. O mercado se autorregula. O socialismo, a planificação central, o Estado, a parte estatal controla o mercado, a concorrência perfeita, o capitalismo pregando que cada empresa tem a concorrência de não sei o que, cada um precisa daqui sem monopólio, sem... E o socialismo, a igualdade material. O capitalismo busca pelo lucro, como até tem uma empresa que eu tinha, que a gente tinha um lema, lucro a todo custo. A busca do capitalismo é pelo lucro, dinheiro no bolso, funcionário feliz, elogio de adulto, é pix na conta. Era isso o lema, é isso o lema do capitalismo. O socialismo, controle de preços, todos iguais perante a sociedade. O capitalismo, liderado pelos Estados Unidos e Europa Ocidental, socialismo, o RSS e o Bloco Oriental, até mais da Europa também, junto com a Alemanha Oriental. E as guerras criaram a economia moderna? O domínio global do dólar, que veio de adjunto disso. Bancos centrais cada vez mais fortalecidos e com carteiras de reservas de ouro, dinheiro. A expansão do gasto público,
crescimento estatal. O século XX não foi apenas uma era de conflitos, mas uma era de reconstrução e reengenharia econômica para o que íamos a viver no finalzinho do século XX para o século XXI. As guerras aceleraram o processo, que sem elas poderiam ter levado décadas. As guerras influenciaram a economia. As guerras influenciaram o país a se evoluir, forçaram os países a se evoluir cada vez mais. O mundo moderno nasceu de crises, guerra e impressão de dinheiro. Sem a guerra, agora é a pergunta que eu faço para você. Sem essas guerras, poderíamos ter salvado vidas, muitas vidas. Poderíamos estar mais em paz. Mas o mundo hoje teria esse avanço todo que tivemos. O mundo seria economicamente melhor ou pior? É isso que eu deixo de reflexão para você aí nos comentários. O que você acha? Deixa aí nos comentários. Interage aí no vídeo, que isso é muito importante. Dê sua opinião sobre a nossa pequena aula aqui de economia, um pouquinho da história econômica geral aí para vocês. E agora, quando vai ter próximo economista de bairro? Só Deus sabe. Mas clica no vídeo aí, vai ver os outros vídeos do economista de bairro, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Um beijo bem grande. Até a próxima. Falou, fui e tchau, galera. Tamo junto.